Livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. Filipenses 3, 12. Filipenses é uma carta escrita à igreja de Filipos pelo apóstolo Paulo. Então Paulo escreve uma carta para a igreja, para a cidade de Filipos, da igreja que lá estava constituída. E ele diz assim para a gente: não quero que tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão diante de mim. Olha só, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você pode dar um glória a Deus por isso? E você pode assentar-se, fazendo um favor. Terminou de sentar, dá ao Senhor a sua melhor salva de palmas. A pregação de hoje, irmãos, ela tem tudo a ver com algo chamado projeto de vida. Esta é a ideia dessa pregação. Porque vai chegando o final de ano, cada um de nós começamos a fazer planos. E é importante que façamos planos mesmo. É importante, Marcelo, que a gente crie caminhos para aquilo que a gente quer conquistar ou conseguir, Felipe. É importante. Olha o que a Bíblia fala. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, pastora Fátima, vem de Deus. Sabe, a senhora também é pastora há bom tempo também, assim como eu. Há muito tempo atrás, Bruno e sua esposa, a gente pensava assim: Xangai também é pastor, ele não esteve na arca, mas ele ajudou Josué na muralha de Jericó. E aí, antigamente a gente pensava assim, seu Jair, pensava assim, para que planejar? Se é Deus que vai dar a resposta certa para nós. Para que fazer planos, se na hora do vamos ver, é a vontade de Deus que impera? Então a gente tinha essa linha de pensamento, a gente tinha essa corrente de ideia, e a igreja ficou muito tempo deixando as coisas lá no céu e esquecendo que o reino dos céus está na terra. Mas a igreja vai entendendo, ela vai mudando, ela vai também aprendendo no dia a dia a ajustar seus ideais, sem fugir dos princípios que são importantes na nossa caminhada. Sem fugir dos princípios que nós não podemos nos perder na jornada. A resposta certa, ela vem de Deus, Ellen. Mas a resposta, ela vem quando existe uma atitude do homem. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir, atitude. Se alguém abrir a porta, atitude. Eu vou entrar e vou cear com ele. Então precisa ter a atitude humana para que o céu também tenha o seu movimento. O céu está em movimento. E é da vontade de Deus que todos nós sejamos abençoados. A gente tem que perder a mania de achar que Deus é vingativo, achar que Deus ele castiga, achar que Deus ele prejudica, achar que Deus ele quer o mal. Se a pessoa não andar numa direção, então Deus vai puni-la.
A vida já ensina que se você atravessar o sinal vermelho e num cruzamento, você é multado. Se a vida já ensina isso, é lógico que toda vez que você infringe uma regra, você tem consequências dela. Isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia. Mas nós podemos ajustar o nosso projeto de vida. Muitos que estão aqui vão fazer um projeto de emagrecimento, inclusive quem vos fala. Quando você vai fazer o projeto de emagrecimento? A maioria, dia 26 de dezembro. Porque comeu bastante e passou mal, e aí eu preciso emagrecer, a camisa não fechou. Esses dias eu estava vendo essas coisinhas de internet, esses memes que passam aí. O marido chegou em casa, falou para a mulher dele assim com uma camiseta: olha bem, ele pôs a camiseta, ficou baby look, ficou aqui. Ela falou assim: eu vou ajudar você, vira, fica de costa. Ela cortou a camiseta nas costas, aí ele olhou, a camiseta abaixou, ele falou assim: ficou jóia. Ela deu o paletó para ele e falou assim: agora você pode ir, sossegado, porque ninguém vai ver o que eu fiz nas costas. Mas aí a pessoa começa a passar mal, o que ela faz? Ela quer tomar uma atitude. Só que aí tem ainda o dia 1º de janeiro, que é o dia de ação de graças, que é o dia que comemora-se em todo lugar, inclusive no Brasil, uma mesa farta. Vamos começar o ano com mesa farta. Aí você fala assim: vou começar o meu projeto depois do dia 1º. Eu vou fazer um projeto de oração. Eu vou orar às 5 da manhã. Esses dias um pastor amigo meu falou assim, que ele fez um projeto de orar 30 dias às 3 da manhã. Eu falei para ele assim: você vai dar conta? No 7º dia ele ligou para mim e falou assim: tem como quebrar o voto? Porque está muito difícil. Eu falei assim: funciona assim, ó. Ninguém é obrigado a votar, mas votou, cumpra, para não ser um voto de tolo. Aí ele falou assim: então eu vou ter que ir 30 dias? Eu falei assim: conversa com quem você votou. Eu não vou assumir o teu pecado. A pessoa faz um negócio, fica difícil, ela quer colocar na costa do pastor. Pastor Toninho falou, Deus, que pode quebrar. Não, eu não falei nada não. Não põe nas minhas costas uma coisa que não fui eu que fiz. Olha bem para mim. Vamos melhorar então, vamos ler a Bíblia toda, um projeto de ler a Bíblia toda. Enfim, cada um tem o seu projeto. E eu começo falando com você na primeira tela sobre uma coisa chamada tripé. Olha só, tripé. Nós temos tripés aqui, ó. Tem um tripé aqui, Tiago. Tem um tripé ali. O que é um tripé? Tripé é ajustável conforme a aplicação do utilizador. Vamos falar junto? Tripé. Fala forte. Tripé é ajustável conforme a utilização de quem manuseia. Então, olha só. É ajustável conforme a aplicação de quem utiliza. É a mesma coisa. Um tripé, ele é feito para apoiar diferentes tipos de objetos. Ele tem 3 pés, ele significa 3 pés. Na China que foi desenvolvido os tripés. E ele proporciona estabilidade, segurança. Um tripé proporciona estabilidade. É diferente de alicerce, porque o alicerce é uma base. E a base, ela não muda. A base, ela é imutável. Ela não muda. Então, a base de uma casa não é um tripé, mas sim um alicerce. E esse alicerce de uma casa constrói-se toda uma construção, um muro, uma parede, um prédio, enfim, constrói-se alguma coisa. Mas um alicerce, você não pode, em hipótese nenhuma, você não pode fazer com que uma base, presta muita atenção, diaconato, presta um pouco de atenção nos banheiros, viu? Faz favor, 6 diáconos aí, e não prestaram atenção. Olha bem para mim. Uma base é algo muito importante
em uma construção. Sem uma base, uma parede não subsiste. Uma parede não subsiste sem uma base. Agora, não dá para ajustar, não dá para ajustar uma base. Não dá. Se você riscou aqui, ó, tem alguém de engenharia aqui? Se você riscou aqui, você tem que construir em cima daquela base. Você não pode falar assim, agora eu vou fazer a parede do lado de cá. Não, você não pode. Eu vou fazer a parede do lado de lá. Não, você tem que fazer em cima de onde você começou o alicerce. Senão você não vai ter sucesso. Mas no tripé não, você ajusta ele, você modela ele, você puxa para cá, você puxa para lá, você ajusta um tripé conforme a sua necessidade. Isso quer dizer que nós não podemos fazer um projeto engessado. Fala comigo assim, não vamos engessar um projeto. Nós temos que fazer um projeto, irmãos, que a gente possa ajustá-lo de acordo com o andamento. Quem já mudou de rota em algumas coisas naquilo que você estava fazendo, levanta a sua mão. Você tem que mudar. Não só de rota, Xangai, mas tem que mudar também, às vezes, de ideia, tem que mudar, às vezes, de posição, tem que se ajustar. Por exemplo, nossa igreja não é uma igreja clean, é uma igreja clean, é uma igreja tradicional. Mas as igrejas hoje, elas têm iluminação, elas têm telão de LED, elas têm uma cor diferente. E você percebe que nós estamos nos ajustando com a modernidade sem perder a originalidade? Se a gente ficar só no tradicional, irmãos, é importante, mas a gente tem que se ajustar conforme o movimento está acontecendo das águas. Senão a gente vai ter dificuldade. Há uns 30 anos, as convenções nossas eram em Camboriú. E até hoje é. Mas, para um pastor colocar um shorts mais curto. Para um pastor colocar uma sunga. Era alguma coisa assim meio absurda. E eu levei um ônibus para lá. Um ônibus de Peúna, com região, todo mundo foi. E foi um pastor com a gente lá. E eu aluguei um hotel em frente à praia, irmãos. Um hotel em frente à praia. E tinha horário livre. Então vamos para a praia. Quando eu saí do hotel assim, para ir para a praia, um dos nossos pastores, muito tradicional, estava com uma calça comprida de tergal, dobrada até aqui. Eu lembro que a cena era como se fosse agora. De camisa azul clara, de manga comprida abotoada. Quando eu botei o pé assim, e eu fui, e eu vi o irmão passando assim na praia, eu falei, eu não vou passar vergonha coletiva. Ele falou, pastor Toninho, vem para cá. Eu falei assim, não está falando comigo? Eu fiquei olhando do lado assim, eu tomar água de coco com um homem com camisa de manga comprida na praia? Tem que ajustar. Mas isso é para ir na igreja. Para ir na praia, coloca uma camiseta. Se não quer tirar a roupa, tirar a camisa, se ajusta ao lugar que você está. Agora, ir num culto de camisa regata também não está certo? Certo? A gente tem que ajustar, por isso que é um tripé. E as coisas vão mudando, elas vão mudando todo dia. E a gente tem que estar ajustando também a nossa visão. Mas, melhor, escuta o que eu vou dizer para você. Além de ajustar a nossa visão, nós não podemos perder o alicerce. Nós não podemos perder a base, que é Cristo na nossa vida. Nós ajustamos a nossa visão, ajustamos os nossos planos, ajustamos as nossas ideias, mas mantemos sempre a estrutura da palavra de Deus intacta. Você pode dar um glória a Deus? Princípio a gente não negocia. Princípio a gente não negocia porque princípios são duradouros e eternos. Então a visão se ajusta, mas os princípios permanecem inabalável.
A visão você pode moldá-la, mas o princípio você mantém firme ali, convicto naquilo que você creu. Deu para você entender? Vamos lá então. Primeiro, já falei do tripé, proporciona estabilidade, é ajustável conforme a necessidade. Nós temos que ter uma posição. Temos que manter a posição. Se nós não mantivermos a posição, meus queridos, nós vamos ter dificuldade. Manter a posição é muito sério. É uma próxima tela que vai chegar para você aqui. E ela fala assim, ó, para mim. Postura. Tem algum militar aqui hoje? Algum militar? Algum polícia militar? Algum? Não? Você é? Você posso usar você um pouquinho? Você pode vir aqui, fazendo um favor? Você é soldado? Vem cá, sobe aqui um pouquinho. Você tem treinamento para isso. Você pode ficar aqui fazendo um favor? Olhando para o povo lá? Soldado? Sentido. Irmãos, se tiver que ficar aqui, ele foi treinado para isso. Se ele tiver que ficar aqui, Alexandre, 1 hora, ele vai ficar 1 hora. Se ele tiver que ficar aqui 2 horas, ele vai ficar 2 horas aqui. Você pode passar. Ele vai ficar aqui. Ele tem treinamento, Natália, de postura, de posição. Ele está em posição, Ellen. Ele está em posição. Se tiver que ficar o culto inteiro aqui, ele vai ficar. Ele foi treinado para ter essa postura. Você vê lá o polícia militar, que a gente tem que valorizar, orar por eles todos os dias. Quando vai num jogo de futebol, eu fico até com dó. Ele pode ser corintiano, palmeirense, o time dele pode estar ganhando. Ele tem que ficar olhando para a torcida como se nada tivesse acontecendo. Hã? Cruzeirense. Se o Galo estiver jogando e tomar 3 gols, você vai dar uma risadinha, não vai? Vai. Então, assim, ó, ele tem que ter postura. Soldado, descansar. Acabou. Obrigado, soldado. Pode voltar para o seu lugar. Você entendeu? É assim também, Luciano e Ana Carolina, na nossa vida. Deus quer que a gente tenha posição. Aplauda o nosso soldado aqui, irmãos. Deus quer também que a gente tenha posição. Irmãos, a gente se posiciona, de repente a gente sai da posição. A gente se posiciona, de repente a gente... vou me distrair com um cachorro quente? Não. Eu estou em posição, eu tenho que ter postura. Olha só que Paulo fala, ele fala assim no versículo 12, não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo, eu estou na posição. Eu estou na posição de agradar a Deus, eu estou na posição do objetivo que eu tracei, eu estou na posição da ideia que eu tenho, eu estou na posição daquilo que eu determinei, eu estou na posição. E eu não vou sair da posição. Cadê o Marcelo? O Marcelo está aqui? Sua namorada veio falar comigo, sua noiva. Ela fez um voto com Deus. E colocou na cartilha dos 12 dias. E ela colocou assim, até o dia 12 de junho de 2022 eu vou estar namorando. E aí você foi fisgado, você é fruto de oração. E no dia 12 de junho você pediu em namoro. Aí ela falou assim, eu vou ficar noiva em setembro. Você pediu ela em noivado em setembro. E ela veio falar comigo, já marcou a data do teu casamento. Dia 9 de setembro. Chegou o teu dia. E não dá mais para fugir. Você entendeu? Agora vocês vão casar dia 9 de setembro. Do ano que vem. Ano que vem está aí, é 9 meses. Irmãos, qual que é o foco do Marcelo e da Sidilene a partir de agora? Casamento. Casamento. Aí o Marcelo chega aqui na igreja, ele preparou o casamento, então ele vai ter que fazer uma festinha, vai ter que enfeitar a igreja, vai ter que arrumar fotógrafo, vai ter que ter som. Irmãos, ontem eu fui fazer um casamento e perguntaram para mim assim, casamento, é caro para casar, pastor? Eu falei assim, não sei, eu já casei há 37 anos, estou pagando conta até hoje, então eu não fechei a conta ainda, não sei quanto que ficou.
Mas a brincadeira à parte, ele vai ter que focar o casamento, sim ou não? Agora, o Marcelo toda semana chega com uma roupa nova na igreja e a Sidilene toda semana com um sapato novo. Eles estão focados no casamento? Não. O Marcelo sai toda semana, não que você não possa, entenda, tenta fechar o que eu estou falando. O Marcelo sai toda semana para comer lanche, jantar fora, almoçar fora e passear. Ele está focado no casamento? Ele está focado em ter uma lua de mel, em viajar, em uma semana. Ah, pastor, eu quero ter uma casa própria. Você está trabalhando para casa própria? Você está trabalhando para casa própria? Ou você está gastando o teu dinheiro assim dissolutamente, sem que houvesse amanhã? Você não está preocupado. Eu estou focado numa posição de crescimento da igreja e construção do novo templo para 2.000 pessoas. É o objetivo da igreja ano que vem. O que eu tenho que fazer? Trabalhar para isso, focar nisso, me concentrar nisso, ganhar força nisso, não permitir que forças sejam roubadas com pequenas coisas e gastar muita energia naquilo que não é o foco. Você faz um propósito, mas muitas vezes a gente gasta, pastora Fátima, muita energia, gasta muita força, não na posição. A gente perde a posição daquilo que Deus tem para a nossa vida. Guarda isso no seu coração. Isso é muito importante. Podemos mudar algumas ideias, opiniões, isso é exceção à regra. Mas nós temos que manter a posição. Posição. O Haroldo falou para mim que todo dia, 5 horas da manhã, ele está fazendo caminhada. De segunda a segunda. 5 horas da manhã, todo dia eu também estou dormindo. Todo dia. Quem é do meu lado aqui, levanta a mão. Aleluia. Tá bom? Mas é o foco dele. 5 horas da manhã, Paula e seu marido, ele está lá fazendo academia. Ele colocou um objetivo. E ele não pode se distrair. E ele disse assim, é um momento que eu vou lá, ando de esteira, ando de caminhada, coloco um fone, oro, começo a conversar com Deus, falo em língua estranha, já faço as duas coisas. Meu devocional e minha caminhada. Foco. Nós temos que ter um propósito e um foco. 2. Mais que desejo, é preciso ter ação. Mais que você desejar, nós precisamos aprender a agir. Vai ter uma imagem para você. Aí, ó. A imagem de brigadeiro. Até para fazer brigadeiro, tem que agir. Às vezes você tem um desejo. O que a palavra desejo significa? É uma aspiração, é uma vontade, é uma expectativa. Isso é um desejo. Eu vou dar uma definição. Todo mundo aqui precisa se alimentar, sim ou não? Quem aqui, quando era pequeno, a mãe dava biotônico Fontoura para abrir teu apetite? Nunca mais fechou, Mariana? A Mariana falou assim que nunca mais fechou. Deixa eu ver o biotônico Fontoura, não está? Olha, todo mundo, toma biotônico Fontoura para abrir apetite. Porque o alimento é uma necessidade básica. Saco vazio não para em pé. Isso é uma necessidade. O que é um desejo? Você tem que comer. O que é um desejo? Ah, eu gostaria de comer num restaurante chique, cujo prato custa R$600. Isso é vontade, isso é desejo, irmão. Você precisa ir para lá? Não. Você não precisa ir para lá. Isso é um desejo. Agora, a necessidade é você se alimentar. Você precisa se alimentar. E Paulo fala uma coisa muito forte para a gente aqui. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu preciso alcançar, eu quero alcançar. Mas, obrigado, Fábio. Volta a imagem, Fábio. Mais que desejo, é preciso ter uma ação. Você pode desejar algo, mas você tem que agir. Ação, movimento para fazer. É um movimento para fazer.
Olha o que a Bíblia diz no versículo que você deve guardar no seu coração hoje, até escrever e nunca mais esquecer. Isaías 48:3. Olha o que diz Isaías 48:3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou a minha boca, e eu a fiz ouvir. De repente agi. De repente eu tomei uma atitude. De repente eu agi, e elas se cumpriram. Está entendendo? Olha que versículo poderoso. As primeiras coisas desde a antiguidade, eu os anunciei. Sim, pronunciei a minha boca. Olha só, e eu pronunciei e fiz ouvir. Começa a falar aquilo que Deus vai fazer. Começa a falar com a sua boca. Fala assim, olha, este ano Deus vai mudar a minha história. Esse ano eu vou para o emprego que eu sonho. Esse ano eu vou conseguir a casa própria que eu queria. Esse ano eu vou para a faculdade que eu quero. Eu estou orando aqui na igreja para muitas pessoas que estão com o sonho de faculdade de medicina, gente. Custa 10 mil um curso. E os pais vêm colocar para mim em oração aqui. Ora, pastor, profetiza, pastor. E eu estou profetizando, estou abençoando. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, e os pais estão correndo, fazendo os filhos correr. Hoje mesmo tem pais na nossa igreja levando os filhos para Ribeirão Preto, semana que vem para São José do Rio Preto, para que passe numa universidade federal, para que tenha uma bolsa de estudo, e eu estou profetizando. Olha, volta o versículo, Fábio. O versículo é muito forte. Ele fala assim, eu pronunciei e eu ouvi o que eu estou pronunciando. Começa a dizer, eu estou dizendo, Deus nos dá almas. Sabe quantas pessoas nós batizamos esse ano? 142. Sabe quanto nós vamos batizar em 2023? 200 pessoas. Temos que falar o alvo, temos que pronunciar o alvo. Mas eu falo, eu ouço e depois eu ajo. E quando eu ajo, elas se cumprem. As coisas vão se cumprir na nossa vida. Faz planos, irmãos. Traça objetivos. Isso é lindo. Olha só. Quer ver uma ação? Uma ação que todo mundo pode fazer? Generosidade. Quer ver outra ação? 1 João, Fábio, eu não falei esse versículo no primeiro culto. 1 João 3,18. É uma ação, é a ação do amor. Todo mundo que pode amar alguém, pode ser gentil. Gentileza gera gentileza, já falou isso. Olha só, filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu não vou falar eu te amo, Rose. Eu vou provar para você que eu tenho sentimento carinhoso com a sua vida. Eu não vou falar para você, Marcelo, eu te amo, mas eu vou provar para você com a minha atitude, com o meu fazer. Entendeu? Falar é fácil, mas nós vamos ter atitude. Quem aqui quer mudança na sua casa vai dando glória a Deus. Terceiro, lidando com o passado. Irmãos, a gente tem que aprender a lidar com o passado. A frase, mantenha o passado na proporção correta. Vamos falar juntos? Fala, 1, 2, 3. 1, 2, 3. De novo. Nem coisas boas, nem coisas ruins. Vamos começar nas coisas boas. Tem gente porque ontem fez tantas coisas boas, que eu falo na vida, que agora acho que não precisa fazer mais nada. Um dia eu falei para um pastor, porque nós pastores, nós dedicamos a vida à igreja, ao reino e ao evangelho. E eu falei para um pastor assim, o senhor está ficando já com 60 anos. E o senhor muda muito de igreja. O senhor muda muito de cidade. Nos últimos 5, 6 anos, o senhor já mudou 4 vezes. O senhor não cria raiz. Ah, mas é assim, o meu ministério é assim. Eu falei, mas pode mudar. O seu ministério pode mudar. E eu disse para ele assim, fica idoso perto de gente que te conhece. Porque se você ficar idoso longe de pessoa, perto de pessoas que não te conhecem, não conhecendo a sua história, elas não vão cuidar de você. Não vão cuidar de você. Então cria uma raiz, cria uma história.
com aquelas pessoas. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Passou, irmãos. Passou. Copa do Mundo acontecendo aí, o Pelé está internado. Se Deus quiser, vai viver mais pouco tempo. Mas as chances são mínimas. A doença começa a agravar, as dificuldades começam a aparecer, e até o Pelé, rei do futebol, está com seus dias contados. Agora, vai falar para a geração de hoje, o Benício tem 4 anos, o nosso neto faz hoje. Vai falar para ele, o Pelé. Ele não conhece o Pelé. Daqui a pouco morre a geração que conheceu o Pelé. E vem outra geração que nunca ouviu e nunca viu o Pelé, a não ser por vídeo. Eles vão deixar de falar do Pelé. E ninguém vai lembrar do Pelé. Mas se o Pelé ficar vivo, só ele vai falar, mas eu fui o Pelé. Mas ninguém vai contar a história dele mais. Então não durma no berço da conquista. Não é porque você foi forte, que você conseguiu, que você fez, que você está acabado, não. Você tem futuro. Você tem futuro, você pode dar um glória a Deus. Ah, mas o meu passado foi terrível. Pastor, eu tenho uma dor no passado. Algo muito ruim aconteceu comigo. Isso está me amarrando. Irmãos, olha que Paulo fala para a gente. Você tem que aprender com o seu passado de erro, sim. Aprender com o seu passado para não cometer os mesmos erros. Mas esquecendo-me, ele fala, no versículo 13, das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Tem um futuro para você. Ah, o passado foi de perda? Foi, mas tem um futuro de vitória para você. O passado foi de ganho? Foi, mas tem um futuro de ganho para você. Deus não deixou de ser Deus só porque ontem aconteceu. Continua sendo Deus porque hoje também vai acontecer. Quem crê vai dando glória a Deus. Mantenha o seu passado na proporção correta. O erro não pode continuar dominando a sua vida porque ontem deu tudo errado. Mas o acerto também não. Não podemos ficar lembrando, porque tudo no passado pode ser um aprendizado para que o futuro seja promissor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando nós ficamos presos no passado, nós deixamos de desenhar o futuro. Quando eu vim para cá, irmãos, vou contar uma coisa para você. Eu e a Lourdes viemos para cá. Eu era um pastor numa cidade pequena, que era uma referência nacional. Ronaldo, a gente reunia 1000 pessoas numa cidade de 6.000 habitantes. Alexandre e Letícia, nossos cultos eram tão cheios que a gente começou a fazer 2 cultos lá, porque eu não tinha visão ainda dos 2 cultos que eu aprendi aqui. Que a gente deixava o povo na rua, o povo ficava na calçada. O povo ficava no jardim, a igreja tinha um jardim, uma praça. E quando a gente aceitou o desafio para começar do zero de novo, para vir para cá, eu deixei Ipeúna. Literalmente, nós deixamos Ipeúna. Eu não queria mais contato com os irmãos de lá, por mais que eu os amasse. Eu não queria mais notícias de lá, por mais que eu quisesse saber. Eu não queria ficar falando assim, mas lá era assim, porque agora lá não tinha mais, é aqui que tinha. E a gente apagou da memória. E a gente deletou. Porque se não deleta, você fica convivendo com aquilo que tinha lá e esquece de conquistar o que tem aqui. Sabe o que aconteceu? Hoje, aqui é umas 5 vezes maior do que a gente tinha lá. Você sabe por quê?
Porque Deus tem um futuro para todo mundo. Deus tem um futuro não só para mim, mas para cada um que está aqui. Então mantenha o teu passado na proporção correta. Eu aprendi, eu vivi, serve de escola e vai servir de escada. Porque se eu ficar preso na derrota, eu não tento nada novo, porque eu tenho medo que não deu certo uma vez e pode não dar certo de novo. Mas se eu ficar preso na vitória, eu vou achar que tudo que vai acontecer hoje não é suficiente daquilo que aconteceu ontem, nada disso. Olha o que a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem um futuro para cada um. Quem crê vai dando glória a Deus. Sabe o que Paulo fala? Ele diz assim: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É hora de avançar, meu querido. É hora de agir. É hora da gente sair da condição de passividade para a condição de atividade. É hora de avançar. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala assim: é hora de avançar. Aí, ó. Avançar visualizando um futuro. Avançar visualizando coisas novas para a sua vida. Irmãos, eu não vi ninguém na Bíblia, e você não vai ver ninguém na Bíblia, que não teve atitude, que não avançou, que não se posicionou, que alcançou vitória. Mar Vermelho, Deus está ali com o povo de Israel. Deus manda o povo marchar na frente do mar, e o mar abre. É Deus ou não é Deus? A mulher sírio-fenícia não tinha um problema de Moisés, o problema era dela. Um problema só dela. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia. Mas ela diz assim: se eu tão somente tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Quando ela chega, ela pensou que só ela tivesse chance. Tinha uma multidão. Tinha gente apertando Jesus. E ela vai entrando ali, debilitada, no meio da multidão. E ela toca na veste de Jesus. E imediatamente a hemorragia estancou. A atitude gera resultado. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. 5. Defina alvos. Nós temos que definir alvos. Qual é o alvo que você vai definir? A igreja está com um alvo bem definido para 2023. Crescer 30% em todas as frentes. É isso aí, Japão. Crescer 30% em obreiros. Para isso, eu preciso que quem quiser fazer o ITQ, Estudo Teológico Quadrangular, as inscrições estão abertas. É só no escritório regional e fazer a sua inscrição lá com as meninas que trabalham lá. Eu preciso ganhar mais almas para Jesus. E para isso nós temos que pregar mais. Para isso a gente tem que pregar o Evangelho. A gente tem que sair um pouco da tenda e contar a estrela. Se a gente ficar só na tenda, está muito bacana a tenda. Mas as estrelas são contadas com o céu aberto. E a gente tem que contar a estrela. Nós precisamos construir um prédio novo para abrigar todo o nosso povo. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para isso. Vamos criar os caminhos. Já comprou-se as casas, agora derruba as casas. Depois começa o projeto de construção e depois a mudança de prédio. Para isso precisa de recurso. E da onde que vem o recurso da igreja? Do bolso dos irmãos. E eu estou profetizando: o seu salário vai aumentar, os teus ganhos aumentarão, haverá milagre financeiro na sua casa, e assim por diante. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu preciso que você leia mais a Bíblia. E o que a gente vai fazer então? Pregar mais a palavra para que você possa se apaixonar mais pela Bíblia e amar essa palavra e comer essa palavra no seu coração. Eu preciso que a gente tenha mais intimidade com Deus. Irmãos, presta muita atenção. Não tem como gerar coisa grande se não tiver intimidade com Deus. A intimidade, ela gera resultado. A intimidade, ela traz para nós crescimento.
E domingo eu vou pregar sobre isso, a intimidade que gera resultado na Santa Ceia. Quando há intimidade com Deus, quando há relacionamento com Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. É o poder da presença na nossa vida. Definimos alvos, nós precisamos melhorar. E nós vamos melhorar como pai, como marido, como esposa, como filho, como crente, como funcionário. Vamos melhorar. Quem crê comigo vai dando graças a Deus. Defina alvos. Agora também tem uma coisa, né, gente? Agora também tem prêmio. Tudo isso não vai ter prêmio? Vai ter prêmio para a sua vida. Quem crê vai dando glória a Deus. Mas não antecipa o teu prêmio. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem sabe fazer uma lasanha top aqui? Levanta a sua mão. A sua lasanha é boa? É? Ele gosta? Gosta. Então eu vou pegar você de exemplo. O Bruno, esqueci seu nome. Carol. A Carol sabe fazer uma lasanha maravilhosa. E o Bruno gosta de lasanha. Então a Carol vai no supermercado, vai comprar o melhor presunto, magro, com a melhor mussarela, vai comprar um parmesão faixa azul. Porque vai melhorar, né? Vai colocar um molho de tomate top e vai fazer a lasanha que o Bruno gosta de comer. Só que a surpresa, Luizinho, o Bruno não sabe que ela vai fazer a lasanha. E ela está lá na expectativa. Ela vai lá, compra dois sucos de uva. Um suco de uva branco e um suco de uva tinto. Deixa bem gelado e coloca a taça na mesa. E o Bruno vai chegar em casa agora e vai comer a lasanha. E ela está na maior expectativa. Fiz a lasanha que ele gosta, só que o Bruno vem passando pela Independência. E ele vê o McDonald's, 12h15. E o Bruno fala assim, um Big Mac com uma Coca-Cola e uma batata frita ia tão bem agora. E ele entra ali no drive, ele compra um Big Mac, ele compra uma Coca, ele compra uma batata, e ele vem comendo no carro. E até ele chegar na casa dele, já acabou. Aí ele escuta o cheiro da lasanha. Sente o cheiro da lasanha. E a hora que ele abre a porta, a Carol fala para ele, surpresa, olha o seu prato preferido aqui, lasanha 4 queijos, lasanha bolonhesa, queijo parmesão com suco de uva tinto e branco, saindo do forno, que quando corta, o queijinho derrete, sim, aleluia. E o Bruno com a barriga cheia de Big Mac. Ele antecipou a premiação. O prêmio era a lasanha. Ele trocou a lasanha por um Big Mac. Fez mal troca. Para quem não gosta de lasanha, sim. Mas para quem gosta da lasanha que a Carol faz, especialmente para ele antecipou. Mas o Bruno é dos meus, ele vai comer a lasanha também. E a Carol não vai nem ficar sabendo que ele passou no Big Mac, certo? Quem também é dos meus aqui, levanta a sua mão, deixa eu ver. Aleluia, graças a Deus. Mas é antecipar a premiação. A banda pode subir. E você se coloca de pé. Nós vamos embora para casa. Presta atenção, meus queridos. Universidade de Oxford, uma das mais famosas do mundo. Se não a mais famosa. Um professor, há 30 anos, isso ele fez. Eu vou dar um livro para você ler. Muito bom. Chama, não vou dar não, eu vou indicar. O Motorista e o Milionário. Alguém leu? Leu? Leu, Tiago? Leu? Você vai lembrar Tiago e Lourdes. Maravilhoso esse livro.
Deve custar uns R$ 15. Eu devo ter. Se eu tiver, eu empresto no vai e volta. Mas você acha no sebo para comprar. É um milionário explicando para o seu motorista a necessidade de não antecipar a premiação. Em tudo na vida. Você quer resultados? Todo mundo que quer resultados tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Nós estávamos conversando sexta-feira no DIPAC, que é um treinamento de aperfeiçoamento do pastor e da igreja. E o pastor que estava ajudando, ele disse assim, ele disse assim, quando eu preparo a pregação, eu não venho pregar aqui no estalo, eu estudei para pregar. O próprio Deus já sabe a pessoa que precisa ouvir aquela pregação e traz. Então hoje você está aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, porque foi Deus que te trouxe. Você pode ter vindo por qualquer motivo, mas foi Deus que te trouxe nesse culto para ouvir. E você que está na live agora, foi Deus que colocou você para ouvir isso. Não antecipe premiação. Tem que pagar preço. E esse professor comprou um pacote de bombom. Eu até deixei 2 caixas de bombom em cima da minha mesa para trazer para cá, mas depois eu pensei em não fazer, porque eu podia constranger alguém. E ele pegou e falou assim, eram crianças que estavam naquela universidade, chamada pelo professor para conhecer a universidade e passar uma ideia. Então lá tinha as crianças, todas marcadas, todas catalogadas, e ele deu um bombom para cada criança. Ele falou, esse bombom é seu. Foi na outra sala, fez isso. Eram bastante crianças que estavam lá para fazer uma visita e conhecer a universidade. Esse bombom é seu. E deu os bombons. Aí no final da aula ele volta, da apresentação ele volta. E ele pergunta, quem aqui na sala já comeu o bombom? Ah, irmão, dar bombom para criança é milho para bode, né? As crianças, eu comi. Em cada sala tinha 2, 3 que não tinha comido o bombom. Ele pega uma caixa de bombom e dá para aquelas crianças que não tinham comido o bombom. E todo mundo vai embora. Aquilo era uma pesquisa. Depois de muitos anos, 20 anos, 15 anos, descobriu que aquelas crianças que não anteciparam o prêmio, que guardaram um bombom e receberam a caixa, eles eram bem-sucedidos naquilo que eles estavam fazendo. Eram pessoas que esperavam um prêmio maior, porque tem um prêmio maior. Aqui debaixo do céu tem prêmios todos os dias, recompensas que vêm pelo esforço, pela dedicação e pela bênção de Deus na nossa vida. Mas existe um plano maior, que é o alvo maior, que é agradar a Deus, que é servir a Deus, que é amar a Deus e que é morar no céu. Esse é o plano maior. E aquelas pessoas que não anteciparam o prêmio eram mais bem-sucedidas. Olha bem, não antecipa teu prêmio. Trabalha pelo prêmio total. Um dia, aconteceu comigo. Faz 2001, a empresa que eu trabalho fez uma premiação. E naquela premiação, o primeiro colocado ganharia um carro 0 quilômetro, era um Fiat. E os outros, motos. Então tinha 5 motos e um carro. Tudo na frente assim, ó. E era por marca. Cada marca dava um prêmio. Aí saiu o primeiro prêmio. Saiu um prêmio, uma moto, outra moto,
outra moto, outra moto. Ficou uma moto e ficou um carro. E ficaram 2 pessoas, eu e o outro vendedor. Só nós 2 assim. Um era o carro, outro era a moto. Ali naquele barulho todo, ele falou para mim assim: vamos fazer um trato? Independe de quem ganhou a moto e o carro, a gente soma o valor, vende e racha. Eu olhei para ele e falei assim: não. Mas como não? Eu falei: não. De jeito nenhum. Ele falou: mas como que não? E as coisas acontecendo na sua frente ali, já ia falar o ganhador, tinha que decidir naquela hora. Eu falei: não, mantenha a sua posição, tenha a sua postura, esqueça o passado. Eu sempre digo para vocês que a minha manteiga cai para baixo, mas eu não me preocupo com isso. Eu falei: não vou fazer isso. E por um momento veio na minha cabeça assim: mas é mais fácil um passarinho na mão do que 2 voando. Aí na minha cabeça veio assim: mas não é sorteio? É trabalho? É esforço? Eu sei o quanto eu me dediquei para ganhar esse prêmio. A Lourdes está lá orando para mim que eu ganhe esse prêmio. Ela sabe quanto eu dediquei. Eu cheguei a comprar mercadoria para ganhar esse prêmio. Eu não vou negociar com ele. Eu falei: não. Se a moto for para você, é sua. E se o carro vir para mim, é meu. Mas eu não vou negociar. Pronto. Aí o patrão lá falou assim: o ganhador da moto é o fulano. Graças a Deus, levei o carro. Se eu tivesse dado mole, se eu tivesse tido dúvida do meu esforço, eu tinha perdido. Até hoje eu estava contando uma história diferente aqui para vocês. Não negocia. Faz o seu papel. Se fosse sorteio, é sorteio. Joga os 2 nomes, pega um, Luciano. Fechado. Vamos rachar. É normal fazer isso. É sorteio. 50% de chance cada um. Então é melhor somar e repartir. Mas esforço não é sorteio. O seu esforço tem a recompensa do céu na sua vida. E eu te abençoo. E nós vamos fazer os 12 dias, irmãos. E nós vamos fazer planejamentos aqui. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa história todo dia. Quantos podem ficar com essa palavra? Dar um glória a Deus. E se você pode, você vai aplaudir o nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.